Igreja na paz do Senhor. Amém. A todos internautas nessa noite, sejam bem-vindos. Deus abençoe a todos. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias. Atos, capítulo 16, do verso 11. Glória ao Senhor Jesus. Sob o título é Paulo em Filipe, né? Lídia convertida. Diz assim a palavra do Senhor. E tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neópolis, e ali a Filipe, cidade da Macedônia, primeiro do direito e a colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, e nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgai que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ali ficai conosco. Aleluia. E nos constrangeu a isso. A igreja, todos comigo? E nos constrangeu a isso. Foi dado um tema dessa programação desse mês, que começamos hoje o culto da família, dando início ao culto da família propriamente dito aos domingos, trabalhando temas, né, trazendo orientações sobre diversas áreas da família. E o tema que nos foi dado foi a mulher sacerdotisa do lar. A mulher sacerdotisa do lar. Não existe uma referência bíblica da mulher como sacerdotisa no lar. Como também não tem nenhum tema bíblico mulher como pastora. Vamos apimentar esse negócio aqui um pouquinho, colocar aqui um pouquinho de pimenta. Sal já está no tempero certo, né? Mas vamos apimentar esse negócio aqui. Como também não tem, né, referência bíblica propriamente dito mulher pastora, né? Mulher sacerdote. O tema não tem, mas o ofício tem. O que vale mais, o tema ou o ofício? Vamos apimentar esse negócio aqui? O que vale mais, o tema, o rótulo ou o que se faz? O que vale mais, o templo ou a glória do templo? A glória do templo. Então vamos acompanhar esse raciocínio aí, que é pra gente, né, entrar certinho, nem mais nem menos, na medida certa, no tamanho certo, porque as coisas com Deus é bem ali, né? Ou seja, é pecado o teu título, mas não é pecado exercer o ofício. O que vocês acham? O que vocês acham? É para você pensar, igreja. Segundo alguns masculinos, né, líderes ou não, e alguns têm bronca disto. Alguns têm tanta bronca que eles, né, até exageram nas palavras. Mas quando eles estão em apuro, que sabe que tem aquela mulher de Deus ali, eles vão lá pedir oração para ela. É assim ou não? Tá vendo que tem que apimentar esse negócio? Quando a coisa se complica,
que parece que ninguém desenrosca, ele não vai buscar um mais consagrado, vai buscar a mulher que sabe que aquela mulher é mulher de Deus, que é uma mulher de Deus que vive com o joelho no chão, conversando com Jeová, com intimidade com Jeová. Ou seja, não tem problema a mulher orar, não tem problema a mulher exercer, não tem problema a mulher ser missionária, não tem problema expulsar demônio, não tem problema pregar evangelho, só não pode ter o título. O título aí desmonta alguns que tem por aí. Como eu quero ser bem gentil, bem doce nas palavras, até eu tiver no meu controle. Quando eu não der mais para controlar, e agora eu não me responsabilizo mais. Amém, queridos? E aí, como é que fica? Como fica esse negócio? É o quê? Título de liderança. Mas pode liderar. Porque a partir do momento que eu estou numa reunião de oração, eu estou liderando. Se eu vou fazer uma visita, estou liderando. Se eu pego uma equipe, vou para um monte, estou liderando. Isso é liderança, é comando. Não é isso, irmãos? Se o marido está em casa, então eu estou comandando a casa, estou liderando o bom andamento da casa, a coisa da casa, estou orientando os filhos, estou falando de Jesus para os filhos, estou discipulando, estou ali cuidando do bom andamento do lar, eu estou liderando. Isso é comando, isso é governo, isso é liderança, irmãos. Isso é liderança. Né? Quando o esposo não está em casa, quem responde? A esposa. Quando o esposo chega, aí a esposa, conforme for uma mulher sábia, ela vai conversar com o esposo alguns problemas, se for preciso. Se vê que ela resolveu o pepino, cascou o pepino, resolveu, então não precisa encher a cabeça do esposo, porque ele não estando, ela está cuidando do lar, ela está administrando o lar. Aí só depende dessa mulher se encaixar com Provérbios 31:10, né? Que diz Provérbios 31:10. Daqui a pouco a gente apimenta aqui mais um pouquinho. Provérbios 31:10 diz assim, ó. Mulher virtuosa, isso aqui enche o coração dessa mulherada aí, essas poderosas em Cristo. Aqui ela fica, meu Deus do céu, ó. Mulher virtuosa, quem acharás? Ó, ela fica toda cheia, tudo virtuosa, tudo cheia de alegria, cheia de virtude, né? Sabedoria. Quem não tem, vai pedir ao papai, o papai vai dar. Quem ainda não tiver, porque Provérbios 15 vai dizer que a mulher sábia, ela edifica. A tola, ela derruba. Mas a sábia, edifica casa, o casamento. Mas não só as mulheres não, os varões também, tá? Sabedoria de ambas as partes. Então, assim sendo, ó. Mulher virtuosa, quem acharás? O seu valor muito excede ao de finas joias. E olha que coisa linda aqui no 11, hein? O coração do seu marido confia nela. E não haverá falta de ganho. Olha que coisa bonita. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede de finas joias. Além de tudo, o coração do seu marido é o que diz? Confia nela. Oh, maravilha! Confia nela. E não somente isso, também não haverá falta de ganho. Aqui dá mulher virtuosa, que dá um apontamento na casa, que trabalha, que sabe conduzir, que sabe administrar o orçamento doméstico, que não é desperdiçada, que não é gastona, que não faz dinheiro na porta de casa para complicar o marido, que não pega o cartão de crédito para estourar tudo lá na loja. Começou a enxergar a dor e aí na porta de casa, não na porta de casa. É o quê? Rima na porta de casa, pode. Não na porta de casa. Tanto que esse negócio vai apimentar hoje? Esse negócio vai apimentar. Mas suas clientes não estão aqui, estão aqui suas clientes? Então pronto, então é aqui só, lá fora não pode. Deixar que eu não vou colocar essa rede social, não vou falar para ninguém lá fora. Mas aqui dentro a gente pode falar. Amém, graças a Deus, né?
Não. Porta de casa tem que ter um pouco de vigilância, né? Um pouco de controle. Aqui dentro, né? Aqui dentro. Amém? Mas se vocês quiserem fazer uma comprinha aqui na JF, né? Ó, tá aqui, ó, casal aqui. Procura eles que a comprinha vai ser bem feita. Além de tudo, vai abençoar a obra, né? Então, tudo certinho. Mas, aquela mulher extravagante, né? Que não pode ver uma bolsa, quer comprar, tá naquele aperto terrível. Mas aí, quando ela viu aquele vestido, aquela bolsa, aquela boticário, e então, aquele guarda-natura, meu Deus do céu, ai Jesus, me socorre, Jesus. Aqui a mulher que trabalha, dá bom andamento na casa, né? Ela, o marido, o coração do marido confia nela, está nela e confia nela, não tem falta de ganho. Então, se tem alguém aí com desconfiança, já vai mudando aí a sua cabeça e mentalidade, porque a tua esposa é uma serva de Deus, prudente e temente ao Senhor. Glória a Deus. Diz também o 12, que ela lhe faz o bem e não o mal, todos os dias da sua vida. Então essa mulher prudente, sabe, ela faz bem ao marido. Ela faz bem aos filhos. Ela faz bem em tudo que ela faz, como na casa de Deus e na sociedade que ela está inserida. Glória a Deus. Então vamos aí apimentar agora um pouco mais. Bom, queridos, quando a igreja fala ovelhas, rebanho, quando você aqui está, vamos dizer assim, todo mundo aqui sentado, congregando e adorando, qual é o termo que eu vou usar para me referir aos irmãos? Eu vou me referir irmãs? Como é que eu chamo? Qual é o termo? Os irmãos. Estão entendendo, irmãos? Quando a Bíblia fala pastores, está englobado homens e mulheres, homens e mulheres. Porque se a liderança masculina e feminina, vai se falar no plural e no masculino. Nunca, em momento algum, quando envolve homem e mulher, nunca vai dizer elas, vai dizer eles. Positivo? Está entendendo aí? Pronto. Glória a Deus. Eles, elas, quando é só a mulher. Quando envolve pessoas, vai dizer as pessoas. Já muda um pouco, né? As pessoas, porque usou a palavra pessoas. Então, se a palavra é pessoa, vamos usar elas, as pessoas. As pessoas. Aí, quando você vai se referir aos seus filhos, você tem homem e mulher, filho e filha. Você vai dizer minhas filhas ou os meus filhos? Masculino, irmãos. Masculino. Mas tem um monte procurando pele em ovo. Procurando agulha no palheiro. Rude de entendimento. Mas é um entendimento meio atravessado e conveniente. Tá? Então vamos falar agora sobre a palavra sacerdotisa. Né? Tinha a sacerdotisa dos deuses. Sacerdotisa de Baal, sacerdotisa da deusa Diana, que adoravam demônios. Tem sacerdotisa hoje ainda, nessas linhas que eu estou falando aí. Como tem os falsos profetas, também tem os verdadeiros profetas. Como tem os verdadeiros líderes, também vai ter os falsos líderes. Positivo? Pronto.
Aí vamos falar um pouco sobre a palavra sacerdote, né? A palavra sacerdote é um termo usado no latim, né? No latim, que também é destinado ao Papa. Você vê a amplitude dessa palavra, que quer dizer pontífice, né? E quer dizer aquele que faz ponte. Que faz ponte. Né? Construtor de ponte. No latim, esse é o significado da palavra sacerdote. Para vocês verem a magnitude desse tema, a magnitude dessa palavra, sacerdote, né? Aquele que constrói pontes, que faz pontes. Então, aqui já sai uma grande mensagem para nossas vidas. O texto que nós acabamos de ler, Paulo está aqui na caminhada missionária, e justamente ele vem agora para a cidade de Filipe, uma colônia que fica agora, essa colônia justamente fica em Roma, né? Em Roma, e Paulo vai ali porque ele achou uma estratégia para anunciar o Evangelho. Ficou ali alguns dias, de repente ele olha, vê um rio e vê uma oportunidade de orar. E tinha alguns com ele. E ele vai para a oração. E chegando ali no momento da oração, lá vem quem? Elas. As mulheres. Vai dar esse destaque que ele está orando e as mulheres se aproximam. E Paulo, que não era bobo para perder a oportunidade, que não perdia, Jesus não perdia a oportunidade, e não podemos perder a oportunidade de falar do Evangelho da reconciliação. Aí Paulo começa a evangelizar essas mulheres. E quem são elas? Quem eram essas irmãs, essas mulheres? Mulheres ricas. Lídia, uma comerciante de púrpura. Um tecido finíssimo e caríssimo. Finíssimo e caríssimo. Mas quando ela ouve o Evangelho, ela se interessou pelo Evangelho. E logo nesse momento, ela se converte, não somente ela, mas outras mulheres também. E nesse momento de que ela se converte, foi ela e toda a sua casa. E ela aceitou Jesus, se batizou na mesma hora. Ela já chega para o apóstolo e diz: se eu sou, olha bem, se vocês acham que eu sou merecedora, que eu sou digna, e se eu sou temente a Deus, se eu sou serva de Deus, se vocês acham isso digno, verdadeiro, então eu convido para que vocês entrem na minha casa e se hospedem conosco e fiquem aqui até o tempo que vocês quiserem. E daqui nasce a primeira igreja de Filipos. Lídia, ela aqui, queridos irmãos, ela é uma líder. A importância muito grande que não fala sobre o marido dela, mas fala dela, da casa dela, de mais algumas mulheres que ali estavam. Então, que postura é essa? Que comportamento é esse? Que testemunho é esse? De alguém, né? De alguém que tem no seu coração, em primeiro lugar, o reino de Deus. Primeira coisa, conhecer o Senhor. E ela vê isso de tal maneira, ela se rendeu a Cristo de tal forma, que agora ela convida os missionários
para entrar em sua casa. Daqui nasce, queridos irmãos, uma construtora de ponte. Agora, essa ponte, ela tanto pode ser construída para o bem como para o mal. Tanto para o bem como para o mal. Que ponte você está construindo? Minhas irmãs, qual é a ponte que você está construindo na sua casa? Ligando Cristo e o seu lar. Ligando Cristo e os seus filhos. Ligando Cristo e o seu esposo. Que ponte? É o nosso dever construir essa ponte de oração. Construir essa ponte de temor. Construir essa ponte de se colocar à disposição de Jesus quando necessário se faz. Qual a ponte que nós estamos construindo? Estamos construindo ponte de comunhão, porque quando Jesus veio, segundo nos relata em Efésios 2, do versículo 13, o 14, o 15, 17, que Jesus veio agora derrubando a barreira de separação que havia entre gentios, entre mulheres, a separação que havia entre levitas, entre sacerdote e sumo sacerdote, derrubando a barreira da inimizade do meio religioso, do meio político, das indiferenças raciais. Jesus agora vem derrubando essa barreira por meio da cruz e por meio da morte de Cristo. Então ele agora vem derrubando as barreiras e fazendo essa união, e de todos esses ele fazendo um só povo, mediante o sacrifício de Jesus, o sangue derramado. É que Jesus agora ele vem tirando essa barreira de inimizade, porque havia uma inimizade não só entre Deus, mas entre pessoas, entre povos, entre cultura, entre raças, entre nações, entre conceito social, religioso, porque as pessoas têm mais prazer em pregar separação, se achando melhor do que os outros, acha melhor estar excluindo as pessoas do que até mesmo aproximando elas de Cristo. E Jesus vem agora derrubando essa barreira. Às vezes, queridos, nós estamos, em vez de construir ponte, ser construtor de ponte, nós somos construtor de muros. E Jesus não quer que a gente esteja construindo um muro de barreira, separação, de indiferença, discriminação. E quantas das vezes nós fazemos isso por nos acharmos melhor do que os outros, por nos acharmos mais perfeitos do que as pessoas, por nos acharmos mais dotados de conhecimento. E muitas das vezes há um orgulho cristão dentro de nós, há um orgulho religioso dentro de nós, e que esse orgulho, infelizmente, tem prejudicado demais o bom andamento da igreja do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E a gente, indo para 1 Pedro 2, 5, vai nos dizer que o nosso Senhor Jesus agora, ele vem com o seu sangue precioso, e ele faz essa lavagem, e ele nos torna um povo santo, um povo cheio da graça, um povo separado, um povo exclusivo para o nosso Deus. Um povo que faz a diferença. Mas no meio deste povo, muitas das vezes,
há muita indiferença. Vamos ver aqui o que diz a palavra do Senhor. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casas espirituais e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais e agradável a Deus por Jesus Cristo. Queridos, isso que o apóstolo Pedro está escrevendo em 1 Pedro, né, no 2:5, mas assim que vós também somos agora como pedras vivas, construindo comunhão, aliança, amizade, o elo que Jesus veio agora e diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Como pedras vivas, nós somos agora edificados, casas. Sua casa está edificada? Sua casa espiritual está bem edificada? Jesus é a pedra angular, a pedra que muitos rejeitaram, mas o Senhor o levantou e o constituiu como coluna bem fortificados. Assim somos e devemos também edificar a nossa casa espiritual e a nossa casa familiar. Bendito seja o nome do Senhor. Casas espirituais e sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espirituais, tá? E o que? Agradáveis a Deus por Jesus Cristo, né? Por Cristo, o Senhor. Então aqui já está a descrição do sacerdócio. Sacerdócio, aquele que Deus nos constituiu para estar nos colocando como ponte entre nós e as pessoas, mas construindo ponte, que por meio dessa ponte a gente possa aproximar as pessoas de Deus. E isso deve começar na nossa casa, no nosso lar. Devemos nos preocupar como mulheres de Deus, como mulheres tementes ao Senhor, tá? Como serva do Senhor, sem se preocupar com o título. Se preocupe com o ofício. Se preocupe em edificar a sua casa, em edificar o seu lar. Queridos, só vamos compreender a dificuldade das pessoas quando eu entender quem eu sou. Quem sou eu? Então, quando eu começar a me enxergar, olhar e ver as minhas debilidades, que eu não sou perfeita, aí eu vou conseguir entender vocês. Aí eu vou conseguir entender meus filhos. Aí eu vou conseguir entender o meu esposo. Vou conseguir entender os irmãos, as ovelhas, os líderes. Quando eu começar a me olhar, me examinar a mim mesmo. Só conseguimos entender as pessoas se primeiro eu me examinar e começar a me olhar e dizer quem eu sou. Eu não sou perfeita. Como esse irmão erra, eu erro muito mais. Como meu esposo erra, eu erro muito mais. Como a esposa erra, você também, como esposa, pode errar muito mais. Mas qual a ponte que nós estamos construindo? É a ponte da desamizade? Ou da amizade? Da união ou da separação? Aonde todo mundo mora na mesma casa, mas ninguém se comunica, mas não há essa preocupação de entendimento, de concordância. O relacionamento familiar, aonde o esposo quer uma coisa e a esposa quer outra coisa, e acabam muitas das vezes entrando em conflito, e os filhos, eles fazem parte disso. Não discuta, não resolva o problema diante dos seus filhos.
Pode já serem adultos. Conflito se resolve entre os dois. Entre os dois. Mesmo que seja um problema do seu filho, sente os dois primeiro, conversem sobre o problema que está acontecendo com seu filho, com a sua filha. Os dois orem juntos, se os dois são cristãos. E os dois estando em oração, por certo, Deus dará uma direção para que vocês possam lidar com esse problema e saber aconselhar o seu filho e a sua filha. Quando o esposo não é cristão, haja visto que, na maioria das vezes, são as mulheres que se convertem primeiro e depois o esposo. Dificilmente você vai ver o esposo se converter e a esposa não se converter. E quando o esposo se converte primeiro, a luta é maior no casamento. É pior. Pior por quê? Pior porque, tratando-se do homem, a figura masculina, ele tem alguma dificuldade para lidar com uma mulher que está com raiva porque ele vem para a igreja. O homem não é tão emotivo como uma mulher. O homem não é emoção, o homem é razão. Então, o que a mulher está sentindo de dor, chorando, toda chorosa, ele não vai sentir isso. Essa questão que a mulher é um vaso frágil e que o esposo tem que viver com ela com muito entendimento, com muita sabedoria, porque é um vaso mais frágil fisicamente, mas emocionalmente é a mulher que é mais forte. A prova maior que o homem não aguenta dor. E a mulher suporta a dor, porque o próprio Deus impôs isso sobre ela. E ela tem que aguentar. Por quê? Porque o homem é fraco? Não, não é porque ele é fraco. Simplesmente a estrutura dele não é para suportar a dor. E a mulher foi feita do osso, costela, que tem estrutura emocional. O homem, ele tem uma robustez, uma força física muito grande. Na verdade, a mulher não aguenta muita força, pega peso. Mas ela tem uma força dada por Deus. Porque suportar dor de parto, amamentar o filho e suportar mais algumas coisas aí que é da mulher mesmo, não é fácil. Como também não é fácil, muitas das vezes, quando ela vive em um relacionamento opressor. Queridos, quando um é cristão e o outro não é, aquele que é tem que pedir muita sabedoria e tem que dobrar. Tem que ser sabedoria dobrada. Agora, ruim é quando os dois é cristão e os dois não se entendem. Quando um é carnal e o outro é espiritual. E acontece muito disso. Quando o esposo cristão começa a brigar, porque a esposa está muito envolvida na igreja. E ele é cristão, mas está dizendo, pegue logo a cama e vai embora. Pegue logo tudo, mora na igreja. Vá lá, com sua pastora. Porque ela não tem o que fazer, tu também não tem. É horrível quando, irmãos, as coisas de Deus se tornam motivo de discussão no lar. Torna motivo de briga no lar. É terrível e o inimigo ele ganha legalidade nisso. Já vi muitos casais que eles brigavam por causa da igreja. Os dois cristãos. Conheci muitos irmãos. Chegou a hora que um suportou, acabou se afastando. E o preço foi poluído. Queridos, o que é ser um sacerdote? Suportar os mais fracos. O que é ser um sacerdote? Entender que Deus lhe colocou numa posição para ajudar ao outro que não está na mesma posição que você. É aquele que se compadece, é aquele que intercede,
É aquele que mesmo não vendo muito resultado, mas ele persevera em oração. Mesmo que você não está vendo muito resultado em seu casamento, no seu esposo, ou na sua esposa, ou nos seus filhos, mas você tem que ser esta ponte de oração. Você precisa ser este elo entre essa pessoa e Deus. Porque quando nós oramos por alguém, é por meio da minha oração que Deus começa a trabalhar na vida do outro. Essa pessoa se torna alvo da bênção de Deus. É pela minha e a tua oração que os céus se movem a favor daqueles que estão afastados da presença. É por meio da minha e da tua oração que Deus tem dado muitos livramentos. É por meio da minha e da tua oração que o inimigo abriu a sepultura de morte, mas Deus foi lá e fechou a sepultura. E Deus seria Deus de livramento. É por meio da minha e da tua oração, aleluia, que a igreja de Cristo está de pé. É por meio da nossa oração, aleluia, que Deus tem sustentado este ministério. É por meio da nossa oração que você não divorciou, que você não desistiu do seu casamento, que você não desistiu da sua família, que você não desistiu da promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos ver aqui um grande exemplo de uma mulher rica, bem colocada na sua sociedade, uma comerciante, que vamos dizer que ela tinha uma empresa, uma empresária, porque ela vendia um produto material de luxo, né, muito caro, que só a pessoa rica comprava esse tecido, né, que era um linho finíssimo, muito caro, mas que essa mulher se tornou uma sacerdotisa, uma profetisa do Senhor, e que por meio dela toda a sua casa foi salva. Esse é o papel da mulher cristã. Ser bênção em sua casa, ser bênção para as vizinhas, porque vai dizer o texto que era ela e mais outras mulheres. Tudo leva a ter que ela convidou essas mulheres para ir até aquele rio onde Paulo se encontrava, tá? Aquele rio onde Paulo estava orando. E quando Paulo viu todas elas ali, disse assim: não, agora eu vou anunciar o Evangelho de Cristo. Agora eu vou anunciar a graça do Eterno. E essa mulher rica vai se converter e vai se tornar uma grande mulher de Deus. Não somente isso, mas também se tornou o quê? Uma mãe na fé acolhedora, que abriu não só o coração para Jesus, mas também abriu o coração para a obra missionária. Então, quando Jesus entra, a pessoa ela não detém mais nada, ela quer entregar tudo ao Senhor, a sua vida, o seu trabalho, a sua casa, o seu lar, mas verdadeiramente dizer: Jesus mora aqui na minha casa. Eu preciso que o Senhor more em minha casa. Então, quando essa mulher tem a humildade de dizer: Senhor, se vocês julgam, se vocês verem realmente que eu sou uma mulher temente, e se eu sou digna disso, entra em minha casa e fica aqui o tempo que vocês quiserem. E ali tornou-se o quê? Uma igreja, uma comunidade cristã, que é a primeira igreja em Filipos. Uma sociedade importante, porque o Evangelho veio para todos. Querido, eu estava conversando com o nosso irmão Sandro, presbítero Sandro, e dizendo assim, o porquê que algumas igrejas, ela tem deixa-me ver assim, ela tem um tipo de evangelho que é destinado só para uma comunidade, ou só para um tipo de grau social, sendo que o evangelho é para todos. Aqui deixa claro, queridos irmãos, que o evangelho é para pobres e ricos, empresários e não empresários. O evangelho é para doutores e não doutores, porque todos necessitam da salvação, porque todos pecaram
e precisam da graça do Eterno. Um evangelho para todo. O Paulo está evangelizando uma mulher rica. Ela tinha argumento suficiente para evangelizar a Lídia. Qual é o argumento que temos? Precisamos aprender, precisamos neste dia nos despertarmos para este, irmãos. Hoje, muitas das vezes temos dificuldade de evangelizar a um doutor, a um empresário, a pessoa de outros credos religiosos, porque às vezes nos falta argumento. Então a gente vai naquela pessoa mais humilde, no mais pobre, no que está doente, no que está com problemas em sua vida, porque a gente acha que essa é a única maneira de a gente evangelizar, pegando nos alicerçando ou nos firmando apenas no sofrimento da pessoa. Mas o sofrimento é o pecado, irmãos. Mas o sofrimento não é enfermidade. Mas o sofrimento não é o desemprego. Mas o sofrimento não é uma crise familiar. Claro que nós devemos aproveitar os momentos, usar de estratégia, não perder tempo. Se chegou até a nós, então vamos falar da graça de Deus, da graça de Cristo. E que Jesus só Ele pode resolver os problemas da humanidade. Mas o maior problema é o pecado. Essa mulher era rica, mas a alma dela precisava de Deus. As pessoas são ricas, mas elas precisam de salvação. E precisamos entender, podemos dizer, Jesus, fica comigo, fica em minha casa, fica conosco, habite conosco. E para Ele habitar conosco, é necessário que venhamos abrir não só o coração, mas o lar também. Jesus já mora em seu lar? Serva de Deus. Jesus já habita no seu casamento? Jesus já está habitando na vida dos seus filhos, seu esposo? Servo de Deus. Jesus já está habitando na sua casa espiritual? Você é o sacerdote do lar? É autoridade no lar? Ou às vezes um acha mais espiritual do que o outro? Podemos dizer da seguinte forma: a partir do momento que você é um cristão, você é uma cristã, então a liderança, o comando do lar, o bom andamento do lar, não é só de um, é dos dois. A responsabilidade de levar a família aos pés de Cristo, a criar filhos ajustados, a criar filhos no temor do Senhor, a ter seu culto diário, é responsabilidade dos dois. Deus, biblicamente falando, entregou a responsabilidade espiritual na mão do esposo. O esposo é o responsável por levar sua família aos pés de Cristo. Mas vivemos em uma cultura, vivemos em um tempo que, se for esperar só pelo homem, pelo esposo, vai ficar complicado. Porque quem tem mais acesso aos filhos, fica mais em casa, é a mulher. Que altar você está levantando na tua família, minha irmã? Quando seu esposo chega, você já levantou o altar da oração? Você já fez um elo de comunhão entre Deus, seu esposo, seus filhos? E já criou essa ponte de acesso livre aos céus? Já construiu essa ponte? Se já construiu, aleluia, prossiga rumo à pátria celeste, porque essa ponte nos liga aos céus. Essa ponte de oração, de bom testemunho, zelo, cuidado, apoio, sabedoria, nos liga a Deus, e o teu lar estará coberto com o sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus Santo.
Santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Bendito é o nome do nosso Deus. Só o Senhor pode nos dar toda a sabedoria e entendimento para que possamos em nossos dias conduzir os nossos filhos no temor do Senhor. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos nos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio a inimizade. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliando ambos em um só coração. Aleluia. Em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruiu por ela a inimizade e vindo e evangelizou a paz a vós. Em outro que estavam longe, né? E os que estavam longe, estava longe para também aos que estavam perto, porque por ela ainda temos acesso ao Pai em espírito. Assim, já não sois mais estrangeiro, não sois mais peregrino, mas concidadãos dos santos, aleluia, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Louvado seja o nome do Senhor, no qual todos nós fomos bem instruídos, crescendo para o santuário, dedicados ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Para a edificação de Deus em Espírito. Aqui é a construção, a edificação de recebermos por parte de Deus esse direito e fazermos parte como família de Deus. Devemos estar nesse entendimento, em busca desse propósito, estabelecendo essa paz que só Jesus nos pode proporcionar. Só o Senhor pode nos conceder. Então, importante é e necessário se faz que vivamos em paz como família, que vivamos em paz como esposo, esposa e filhos. Porque quando Jesus ele expirou na morte do Calvário, aleluia, ele agora faz com que todos se tornem um em Cristo. Em Jesus nós somos um. Esposo e esposa é um. Porque antes mesmo de nós fazer uma aliança, é feita uma aliança com Deus. O teu casamento é uma aliança, não só um e o outro, mas é uma aliança feita com Deus. E Jesus no centro. E Jesus ali conduzindo. Então, se Jesus está no centro, você vai vencer todas as crises. Se Jesus é o centro do meu lar, se Jesus está no centro da minha vida, não há problema difícil que não possa ser resolvido por meio da nossa oração, por meio da nossa perseverança, por meio da nossa fé. Pois essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como
serva de Deus que somos, que tem o grande compromisso de ficar ao seu lado, de educar os filhos, e já vai um conselho, esteja em concordância um com o outro para poder vocês educar os filhos. Porque quando um quer uma coisa e o outro quer outra, o filho não sabe a quem obedecer. E com certeza que ele vai desobedecer. Às vezes, irmãos, criamos grandes problemas nos nossos filhos quando na infância já começa, o pai dá uma ordem e a mãe dá outra. O pai diz que não e a mãe diz que sim. A mãe diz que sim e o pai diz que não. Isso faz uma confusão na mente da criança tão grande. E quando ele crescer, ele se tornará uma pessoa desobediente. O marido e esposo devem estar em concordância. E não resolvam isso na frente deles. O dono escuta separado, chega lá, vocês vão resolver o problema. Quando for preciso pedir perdão ao seu filho, peça perdão. Quando você perceber que você se excedeu em algumas palavras, tenha humildade para reconhecer que errou com o seu filho, com a sua filha, e peça perdão a eles. Isto é um exemplo de humildade. É uma forma de reconhecer que nós também falhamos. Como pais não somos perfeitos. Como esposa não são perfeitos. Como esposo não são perfeitos. Todo mundo falha. E todo mundo erra. E todo mundo se excede em alguma coisa em alguns momentos. Cuidado com as palavras, porque depois que você falar, vai dar trabalho para você resolver esse problema. Cuidado com as palavras que fala com seus filhos, que você pode criar uma grande mágoa no coração dele. E ele não vai te dizer que está magoado. Ele guarda no coração. E ele vai colocar isso para fora, às vezes, de uma maneira muito triste na fase adulta. Tem filhos muito frustrados porque foram magoados na infância. Às vezes parece uma coisa tão simples, mas eles guardaram aquela mágoa, aquela ferida. E quando eles falam, eles choram. Como, queridos irmãos, estamos num culto da família, como nós estamos num culto, né, ensinamento da família, a mulher como sacerdotisa, mas jamais poderá haver inversão de papéis. O que é isso? Quando a mulher toma o lugar do marido e o marido toma o lugar da esposa. Tudo no seu devido lugar. Porque Deus criou tudo na ordem certa. Cuidado para não ter inversão de valores. Mas a esposa é crente e o marido não é. Como obedecer a um homem que não é crente? Ele é autoridade de casa, deve ser crente. Como eu vou obedecer a um homem que bebe, que apronta todas, e ele vem dizer isso? Eu não aceito. Depende do que seja. Não esqueça que ele é autoridade. E peça muita sabedoria a Deus para você lidar com o seu marido que ainda não é convertido. Para que você, em vez de aproximar ele de Cristo, você não venha afastar ele de uma vez por todas. Algum dia o Senhor falava com a irmã aqui e dizia para ela: a salvação do seu esposo depende de você. E você usar de sabedoria com o seu esposo. Porque Deus sabe os conflitos de cada um. Porque Deus sabe as feridas de cada um. Porque Deus sabe os problemas de cada um lá atrás. Mas se a palavra do Senhor não diz que a mulher tem que ser sábia, é porque a mulher às vezes fala demais, às vezes provoca a ira do marido, né? Às vezes cria um conflito.
e fica relembrando tudo de ruim que aconteceu. Nós mulheres somos assim. Ao invés de você aproximar ele de Cristo, você afasta ele de Cristo. Nós mulheres gostamos de sempre relembrar o passado. Isso é uma debilidade terrível que tem em nós como mulheres. A gente gosta de lembrar coisas de lá do namoro, noivado, casamento, o dia que houve uma discórdia, e a gente parece que não perdoa, parece que enxerga aquilo dali. Não é, porque parece que na hora da discussão, do aborrecimento, o nosso pensamento só vai lá naquele problema. Porque a gente quer encontrar a razão do que a gente está, naquele momento, debatendo com o marido. Sabe por que a gente busca o passado? Porque a gente quer encontrar razão, quer ter razão, e a maneira que nós temos de nos apoiar no que a gente está discutindo naquela hora é buscando o passado. E dizendo, tá vendo, como você errou naquele tempo, você está errado de novo. E nem sempre é assim. É a maneira que nós temos, irmã, de nos apoiar, de apoiar a nossa tese, de apoiar a nossa briga. Então, se a gente quer se apoiar e quer ter razão, quer mostrar para o marido que ele está errado e que nós estamos certos, porque ele errou uma vez, ele errou duas, ele errou três, e a gente não acredita na mudança dele. Vou comentar aqui um pouquinho aqui as coisas, né? Ela não confia na mudança dele, ela não crê no que ele está dizendo. Porque quando entra desconfiança, queridos, isso é muito ruim. Uma das coisas que gera muita desconfiança é a mentira. Então, seu esposo mentiu para ela, às vezes não precisou muita coisa não, bastou contar uma mentira. Ela diz, eu não acredito em você ser mentiroso. Eu não estou acreditando no que você está falando. Porque você mentiu uma vez, você é mentiroso, e aí ela descarrega e fala um monte de coisa. Mas, irmãs, vamos ser sábias. Vamos ser prudentes. Vamos usar a palavra de Deus que nos diz que a mulher tem que ser sábia para edificar, para levantar o lar e o casamento. Quando a Bíblia diz que para nós sermos sábias, é porque nós gostamos de falar tudo e um pouco mais. E quando nós disparamos, tem que saber onde é que desliga, porque é difícil o marido desligar. É difícil o marido fazer a mulher calar um pouco. Vamos pedir ao Senhor que nos controle mais um pouco. Vamos pedir ao Senhor que nos coloque na posição de sacerdotisa do lar realmente, de companheira, ajudadora, aquela que é compreensiva. Se ele falhou algumas vezes, não quer dizer que ele vai falhar todo o tempo. Dê um voto de credibilidade nele, a ele. Ah, mas ele só faz coisa errada, negócio errado. É nossa palavra de maldição. Em vez de dizer que só faz coisa errada, que não sabe fazer negócio, começa a dizer, o meu esposo, ele é varão constituído por Deus, e ele é sábio, porque eu sei que o Senhor é com ele, e o dará sabedoria para saber conduzir os negócios. Aleluia. Em vez de dizer que ele não sabe fazer nada, que ele se perde em tudo, não esqueça, querido, que Cristo é a cabeça dele. E às vezes a mulher quer ser a cabeça do marido, quer pensar por ele, quer agir por ele. Quando isso acontecer, que assim, Senhor, eu não sou a cabeça do meu marido, Cristo é a cabeça dele. E se o Senhor é a cabeça do meu esposo, então ele vai pensar de acordo com o que o Senhor pensa, o que o Senhor quer para a nossa família, porque o Senhor vai dar essa sabedoria para ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Qual o papel da mulher cristã na sociedade? Dar testemunho, se fazer diferente. Não vá nessa movimentação louca que está pela aí do movimento feminista, não. Que isso é contra a palavra de Deus. A mulher, ela é mulher, ela é esposa, ela é serva de Deus. Ela
pode ser uma profissional, liberal, uma empresária. Ela pode ser uma mulher rica, mas ela sabe se colocar no seu lugar. Lugar de mulher temente a Deus. Aquela que é elogiada e admirada pelos vizinhos, pelos amigos e pela família. Aquela que sabe se colocar no momento certo para falar a coisa certa na sabedoria divina. O lar pode estar pelo avesso, mas vamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, porque quando nós dobramos nosso joelho, quando nós buscamos dos céus a solução, a resposta, Deus não vai se calar, Deus vai se levantar e Ele vai agir. Por mais difícil que seja a situação, peça ao Espírito Santo de Deus que lhe dê domínio próprio, equilíbrio. Peça ao Senhor para, em vez de ter essa língua nervosa, você ter uma língua calma, que tem domínio próprio, que não fica falando qualquer coisa. A verdadeira mulher de Deus não se faz acompanhar por mulheres alvoroçadas. As verdadeiras mulheres de Deus não têm em sua companhia qualquer mulher ou qualquer amizade. As mulheres que são mulheres de Deus, ela não se une com alguém que não tem bons conselhos. Porque se você está com problema em sua casa e vai conversar com quem não tem entendimento, sabedoria, ela nunca vai te dar conselho para o bem, vai sempre dar conselho para o mal. Faça isso, faça aquilo, você não é escrava, você não é isso, você não é assim. Procure se aconselhar com quem tem bons conselhos. Porque nessa situação, a mulher sai para trabalhar, aí ela não é mais a mesma. Porque lá, infelizmente, a má influência do ambiente fez com que ela se tornasse uma pessoa, uma mulher diferente do que ela era. Permaneça na simplicidade, permaneça na prudência, seja mulher sábia, virtuosa, né? Como o provérbio descreve, como o próprio apóstolo Pedro nos ensina. Que o nosso, não sejamos, ou seja, que as joias, a prata, o frisado do cabelo, as vestes extravagantes, que isso não seja o nosso adorno, não seja a nossa beleza exterior, mas que tenhamos uma beleza interior, que é uma mulher de espírito manso e tranquilo. Manso e tranquilo, que isso é admirável, não só pelo esposo crente, como também pelo esposo descrente. Você vai ganhar o seu esposo não é pelo seu falar, é pelo seu testemunho. As irmãs que não têm ainda marido convertido, não esqueça que você vai ganhar o teu marido pelo teu bom testemunho, pelos cuidados que você há de ter com o seu lar, com a pessoa dele, com a aparência dele, e sempre comunicar tudo a ele, informar tudo para ele. Não faça nada às escondidas. Se tiver que entrar em um jejum, comunica a ele primeiro. Ele precisa saber, mesmo que não é cristão. Porque se for para contenda, se for para discórdia, se for para causar desconforto, é melhor que você não consagre, não faça jejum nenhum, do que se fazer jejum e que esse jejum, que essa consagração vai se tornar uma briga no teu casamento. Então não faça, porque Deus não vai receber. As irmãs estão entendendo? Digo amém? Amém. Pronto. Então, assim sendo, encerrando já a mensagem, a última palavra que nós temos aqui para todas as mulheres nessa noite, vindo nos conselhos da parte de Deus. Não vamos esquecer que pela distração de Adão, a mulher se empolgou com a conversa da serpente. Não vamos esquecer que pela displicência do primeiro homem criado por Deus, que aquela que foi criada como companheira e ajudadora, como alguém que estava sobre uma missão de estar do lado do seu esposo,
Lado quer dizer companheirismo. Lado quer dizer estar de acordo, estar em apoio, estar em concordância, caminhando junto. Submissão está sob uma missão de Deus. E Deus nos colocou do lado do marido para sermos a ajudadora, a auxiliadora, a estar do lado do esposo. Não foi na cabeça, não foi na frente, não, foi do lado. E se o Senhor nos colocou do lado, vamos ficar do lado. Estar do lado não quer dizer que você vai apoiar o que está errado. Nós vamos levar diante do altar do Senhor aquilo que não está nos agradando na vida do marido e do casamento. É muito melhor do que você falar para pessoas que vai ser usada pela serpente para entristecer seu coração e colocar pessimismo e até mesmo algum tipo de comportamento que pode comprometer muito mais o teu relacionamento com o teu marido, com o teu esposo. Não vamos esquecer ainda que a serpente despertou em Eva aquilo que ela não estava olhando, não estava desejando e não estava cobiçando. Então vamos ter muito cuidado com o pecado da cobiça. Vamos ter muito cuidado para onde que estamos olhando. Será que você está vendo coisa demais? Como a serpente despertou em Eva aquela questão de olhar para aquela árvore e despertou nela o olhar da cobiça. A serpente está aí de plantão. Pode não ser o despertamento carnal, mas poderemos cobiçar coisas que não estão na vontade de Deus. Poderemos cobiçar alguns momentos, algumas situações que podem estar diante de nós, e a gente deve pecar contra Deus. Então vamos ter muito cuidado, porque antes de Deus criar a mulher, criou o homem, mas a serpente vem enganar a mulher, e por meio da mulher, infelizmente, você já sabe o que aconteceu. E nós estamos até hoje sofrendo a consequência disso. Assim sendo, a mulher se tornou, olha bem, o alvo do ataque mais venenoso de Satanás. Vamos pedir a Deus sabedoria, visão espiritual, que o Senhor venha, por misericórdia, nos dar discernimento, venha nos dar entendimento, venha nos dar paciência, para suportarmos as lutas do nosso lar. Deus dá sabedoria para que possamos ser bênção em nossa casa, ser bênção na igreja, ser bênção na sociedade e ser bênção em todos os momentos, porque o Senhor nos deu o direito de gerar filhos biológicos e filhos espirituais, como foi o caso de Lídia, que se tornou uma líder, uma sacerdotisa, que criou uma ponte, que também alcançou as vizinhas e ali se formou uma grande igreja. Vamos criar essa ponte hoje. Vamos construir essa ponte. Que Deus quer que venhamos entender que cada um de nós temos um chamado de Deus. Cada um de nós temos um chamado. Cada um de vocês, irmão, tem um chamado. Família é projeto de Deus. Família é a primeira instituição que Deus criou. E Deus tem guardado sua família. Deus tem guardado seu casamento. Não desista de orar pela sua casa. Não desista de orar pelo seu esposo, por sua esposa, pelos seus filhos, por mais difícil que seja o problema. Ore, seja essa ponte entre Deus e Ele. Vamos construir ponte que seja para a glória do Senhor. Não vamos construir ponte de inimizade, ponte de ódio,
de separação, de briga, de rancor. Não. Vamos construir a ponte. Que por meio dessa ponte, Jesus possa ter livre acesso entre nós e os nossos, como povo de Deus.